em Efésios capítulo 6. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Eu não vou fazer uma exegese desse texto hoje. Há alguns meses atrás a gente olhou verso por verso, palavra por palavra, tentando entender como é que Paulo escreveu aqui para pais e filhos ao mesmo tempo, dentro de uma comunidade, depois também falando sobre trabalho. Ou seja, minha ideia hoje é pensar o tema da educação cristã das crianças, e eu não penso só nos baixinhos mesmo, mas também nos jovens, e como a gente encara essa fala aqui de Paulo, ao mesmo tempo para filhos e pais. Veja, Paulo começa com filhos, e recupera uma palavra importante dentro do seu contexto, que é a obediência. Eu tenho pensado a respeito dessa palavra, e até quero fazer um estudo sobre a teologia da obediência, o significado da obediência na Escritura, tendo em vista a nossa incapacidade à obediência, nossa pecaminosidade. Mas de alguma forma aqui, os filhos são convidados a obedecer, porque isso vai ser benefício para eles mesmos. Eles terão uma longa vida sobre a terra, tudo vai correr bem com eles. E depois dessa fala, Paulo se dirige aos pais, e todos eles estão ali, naquele culto, assim como hoje, aqui estamos todos juntos, há avós aqui, que não têm necessariamente mais filhos pequenos. Há jovens solteiros aqui que não têm filhos ainda, mas o que fica evidente é que esse era um assunto que interessava a todo mundo, porque somos uma comunidade, e essa é a ideia de a gente tocar nesse tema hoje à noite, com a graça do nosso Deus. Começo fazendo uma afirmação. Se o seu trabalho profissional, se o seu lazer, ou até se o seu ministério, vamos imaginar que um pastor, se o seu trabalho, se o seu lazer ou o seu ministério é onde você busca identidade, sentido e propósito, ou é nisso que você encontra motivação para acordar todas as manhãs, e ter paz interior, na verdade você está colocando sobre o trabalho, o lazer ou o ministério uma ênfase quase que salvífica. Você está colocando no lugar de Cristo um ídolo, um Messias pessoal, e ao fazer isso será difícil dizer não a essas atividades, delimitar o seu espaço na sua vida, de modo que você não se comprometa em demasia com elas. Por exemplo, se esqueça do casamento, se esqueça dos filhos, se esqueça até da sua vida espiritual. Ou seja, no momento, isso às vezes não é claro para nós, isso é sutil, que eu me defino em termos de pessoa feliz por causa do meu trabalho, ou por causa do meu momento de lazer, ou até por causa do meu ministério, se esse é o caso. Quando isso é o motivo da minha alegria maior, eu estou fazendo dessas atividades um Messias, e é muito possível que eu não consiga dizer a essas atividades que elas têm que ter um limite, e elas vão invadir coisas importantes da minha vida, meu tempo, meus valores, de tal modo que na prática
eu vou negligenciar compromissos básicos, e aí sim, dentro de casa. Vou negligenciar minha nutrição espiritual, minha relação com a minha esposa, com filhos e também com o próximo. Escute, a Bíblia deixa muito claro que Deus não é insensato para nos pedir cumprir um mandamento que exija descumprir outro. Você lembra lá do que Paulo escreve a Timóteo? Se alguém não cuida da sua casa, é pior do que o descrente. Ele está dizendo o seguinte: ter essa postura de piedade e negligenciar aquilo que de mais importante Deus nos deu, que é a nossa casa, alguma coisa não está bem nessa fé. Os mandamentos de Deus não são exigências que concorrem entre si, como que de sistemas que têm conflito. Os mandamentos de Deus formam uma trama única de fios que, tecidos em conjunto, definem o que significa viver de uma forma boa, reta, bela e agradável. Vejam o texto que eu acabei de ler agora de Paulo aos Efésios. Os dias são maus. Procurem compreender a vontade do Senhor. Não sejam insensatos. De onde a gente parte? Que critério a gente leva em consideração para isso? As pessoas levam a vida de maneiras tão diversas. De que ponto de partida você arranca para ter alguma segurança do certo, do bom e do justo? Pois bem, aqui o que Paulo está nos mostrando no tema da obediência, no tema da educação cristã ou no tema da família, é que Deus nos deu a família como plano dele, para ela não ficar à mercê do isolamento, da negligência, mas mais do que isso, Deus nos deu a família como um propósito. Eu estou dizendo isso porque às vezes a gente ouve até de pastores que em nome do ministério foi possível não dar atenção à sua família. Se o zelo pelo trabalho profissional, se o zelo pelo ministério ou o zelo pelo lazer me leva a ser menos fiel ao meu chamado de esposo, pai ou mãe, estou buscando obter do trabalho ou do ministério algo que eles não deveriam ter. O trabalho e o lazer ou qualquer outra coisa não podem ser concorrentes da educação cristã de um filho. Deus, ele não fez a família para que o trabalho prejudique os filhos. Deus, ele deu o trabalho, deu racionalidade, força física, deu saúde e de alguma maneira nos deu capacidade para ser pai, para ser mãe, para casar, mas ele não fez isso de forma a que um concorra com o outro, mas de uma maneira sistêmica, organizada, em que tudo tem o seu lugar e o fruto sempre é bom. Segundo o que Paulo escreveu aqui aos Efésios, nesse texto que lemos, a igreja, esse grupo aqui, pensando em nós, não foi escolhida para substituir os pais na criação dos filhos. Esse sempre é um desafio na nossa escolinha bíblica infantil. A igreja tem um papel importante, procura colocar pessoas capacitadas para ajudarem os nossos filhos, mas a igreja não substitui os pais legitimamente chamados e capacitados para essa tarefa. Então, uma comunidade não é escolhida para substituir os pais na criação dos filhos, mas para ajudá-los, que é a razão de eu também tocar nesse tema aqui hoje. A igreja também capacita os pais nesse convívio que a igreja tem para desempenharem essa missão, até às vezes animando os mais velhos, às vezes sendo exemplo. O governo não foi designado para substituir também o pai e a mãe. O governo existe para proteger o pai e a mãe enquanto o pai e a mãe executam o seu trabalho
de cuidado dos filhos. A escola jamais substituirá pai e filho. E sempre muita atenção com as escolas cristãs. Porque às vezes a gente, na prática, confunde os papéis e entrega para escolas, porque são cristãs, o trabalho que pai e mãe têm que fazer, ou até mesmo a comunidade. Claro que dentro da escolha possível, nesse mundo doido em que a gente se encontra, uma escola cristã acaba sendo a melhor opção, mas lá tem um professor, tem um diretor, mas tem professores, e dependendo da confessionalidade dessa escola, nem sempre a gente concorda com tudo a respeito dela, né? Eu até quero fazer aqui um dia uma abordagem sobre o adventismo e a fé cristã, e a gente fazer um paralelo das doutrinas de cada uma dessas comunidades para a gente ter uma noção, e eu não quero tocar nesse assunto agora, das severas diferenças que tem da tradição cristã ortodoxa por o adventismo. Severas. E acho que, no mínimo, então, os pais têm que ter ciência disso para poder, então, não imaginar que o adventismo lá, a escola, está discipulando os filhos, ainda sabendo-se que essa é uma missão importante que eles têm como alvo. Não sei se sabem disso. Ou seja, é explícita a ideia de que a escola cristã adventista, ela é engajada no sentido proselitista. Ela de verdade quer ter, aquelas crianças, os professores e, se possível, as famílias convivendo na sua comunidade. Claro que uma escola pode ser diferente de outra, mas em linhas gerais, a escola tem uma missão bastante clara, que é de engajamento a uma visão adventista. Com isso, repito, talvez eu mesmo hoje, tendo filhos, faria a opção, dentro do que existe, por uma escola assim. O que eu estou apenas querendo dizer é para a gente não entregar para uma escola aquilo que é papel nosso, competência nossa, por direito e por vocação. A principal razão pela qual Deus coloca os pais na vida dos filhos é para que os filhos conheçam o Evangelho. Porém, filhos que não reconhecem a Deus, que não se converteram, ou que endurecem o seu coração, vão agir como se eles mesmos fossem Deus, e vão resistir ao socorro e ao resgate que Deus lhes quer oferecer por meio dos pais. Então nós vamos começar agora a caminhar por um caminho importante aqui. Ou seja, parece que os pais têm uma visão muito clara de apresentar o Evangelho aos seus filhos. Deus usa os pais nesse sentido, e Efésios 6 aqui nos deixa isso claro. Ou seja, o pecado no coração dos nossos filhos vai resistir. Eles não vão entender Deus usando o pai e a mãe para levá-los à fé em Cristo, como aconteceu com Timóteo, e vai ficar uma batalha, uma queda de braço, que a gente sabe muito bem como ocorre. Nesse caso, se tudo o que os pais ofereceram aos seus filhos quando educaram os seus filhos foi ameaça e medo, quando os filhos saírem de casa, não terão mais nada que os motive a fazer o que é certo. E a pergunta que fica então é: essa é a educação cristã? Teremos cumprido bem a nossa missão se a gente agiu com os nossos filhos na base da ameaça e do controle? Nós sabemos da dificuldade dessa atividade.
Tem filhos aqui que carregam as carências de ausência de pai e de mãe. E não é ausência física e nem material. É ausência de papel. Mas essa incapacidade que a gente reconhece, e quem é que não tem ela quando a gente pega, né, nossos filhos para educá-los de uma hora para outra? Isso não é o fracasso da nossa missão como pais, é bom dizer. Nossa incapacidade não significa o nosso fracasso, porque Deus vai ao encontro daqueles que humildemente admitem a sua fraqueza e correm a Ele em busca de ajuda. Quando eu e a Carolina nos casamos, já tendo convivido na comunidade cristã há muitos anos, fui líder de jovem, né? Então eu tive uma certa preparação antes de me casar, até na escolha da pessoa com quem me casar. A gente imaginou que depois de casados, vindo os filhos, era só aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu. A gente só esqueceu, né, o detalhe que nem nós, nem nossos filhos eram robôs, mas éramos seres humanos caídos, e que as fórmulas tão vendidas hoje, tão disseminadas em nosso tempo, elas se mostraram insuficientes para os objetivos que elas prometiam. O juízo que fazemos da capacidade de criar filhos pode ser exatamente a razão pela qual nos vemos em conflito com filhos que nunca estão à altura das nossas expectativas. Explico. Pais que se acham capazes de educar os seus filhos parecem se perturbar quando os filhos demonstram muitas vezes que precisam de cuidado. Então o pai acha que ele falando uma vez, ensinando uma única ocasião, né, explicando um tema de uma única oportunidade, tudo estará resolvido, como se nós com Deus agíssemos assim também. Ele nos falou uma vez só, nós nunca mais desobedecemos. Nós nunca mais erramos naquela área. A nossa frustração na educação cristã de filhos, e não importa a idade, é por ignorância, é por desconhecimento. E aqui eu vou citar uma frase do Paul Tripp que eu coloquei em minhas redes sociais e que, confesso, mexeu comigo. Se você cruza o corredor, passa pela porta do teu filho ou da tua filha, cheio de ira, porque de novo seus filhos precisam de correção, e de repente você está fazendo uma coisa lá e foi incomodado, você está irado porque naquele momento eles precisam do que todo ser humano carece sempre: cuidado paterno, cuidado materno. Mas se você cruza aquele corredor confessando que também você é carente, que você é um pecador, está lá o filho numa crise ou a filha desobedecendo, e você saiu do teu momento devocional, onde Deus chamou a sua atenção de que você é um pecador e você é perdoado, você vai reagir a esse ato de desobediência do filho de uma outra maneira. Você vai cruzar aquele corredor confessando que também é carente, e é mais provável que perceba a necessidade do filho e seja afetuoso em supri-la. Para o bom entendedor, está evidente aqui. Deus nunca nos chama, meus irmãos, para fazer uma tarefa sem nos dar o que a gente precisa para ela. A graça de Deus torna o coração de cada um de nós mais afável nessa tarefa de educar filhos. Pensamentos, palavras e ações relacionados aos nossos filhos, na hora da educação, são movidos por um coração amoroso? Pare e pense. Se os filhos pudessem descrever a sua educação, eles utilizariam a palavra afeto, amor, paciência? Sua missão como pai ou mãe o impele mais a mansidão paciente ou a ser áspero
e impaciente. Lembre-se, e eu queria que você guardasse essa frase aqui. Suas palavras e ações são sempre um reflexo da verdadeira condição do seu coração. A gente já ouviu muito essa frase e até, a boca fala do que está cheio o coração. Mas escute agora. O que você fala e faz sempre revela mais a seu respeito do que qualquer pessoa com quem você fale. Às vezes minha esposa não enxerga e discerne tudo sobre mim, meus filhos, mas o que eu falo e o que eu faço é o resultado do que eu carrego no meu coração. Por isso que é preciso perguntar como os filhos veem os pais nessa ação educativa, como a gente pensa que age e como eles enxergam que a gente age. Sem perceber, milhares e milhares de pais cristãos bem intencionados estão esperando que o uso da lei realize na vida dos filhos o que somente a poderosa graça de Deus pode fazer. Lei aqui entenda demanda, ordem, exigência, de uma certa maneira tentativa de colocar limites, controle. A gente, na grande maioria das vezes, tem a esperança de que, usando a lei e aplicando ela como tem que ser aplicado, sem aceitar manipulação de bebê, que é muito comum, que o nosso filho vai mudar. Uma verdade precisa ser considerada e deve moldar as nossas ações como pais e mães. Se as leis e as regras tivessem o poder de mudar o coração e a vida do filho, resgatando ele de si próprio e do pecado e dando a ele coração submisso, a vinda de Jesus não teria sido necessária. Por que eu estou dizendo isso? Aquilo a que você atribui poder de mudança vai moldar a maneira como você lida com os filhos. Se você acha que as regras é que vão mudar o filho, você vai investir muito nas regras e vai ser criterioso a respeito delas. Sei lá, se você acha que a recompensa é que vai educar o seu filho, você vai ter um cuidado, vai comprar coisas até para recompensar o filho que fez certo e vai punir o errado. Depende do critério que você vai usar. Mas a verdade aqui está presente. Aquilo a que você atribui poder de mudança, ou ameaça, ou recompensa, ou regra, molda a maneira como você lida com os filhos, porque essa ferramenta que você acha que vai mudar ele, é onde você investe o tempo. E essa ferramenta que vai formar, não sei o que bem, boa parte do caráter da criança. Contudo, a lei de Deus é boa para os nossos filhos, é evidente. Ela concede aos filhos a graça do convencimento, porque no momento em que a gente diz não faz isso, e o filho vai lá e desobedece, é possível que eu sente com ele depois e mostre, meu filho, foi teu coração que não confiou que o pai te disse para fazer o melhor. Teu coração sugeriu que tu tinha uma outra ideia. Tu quis ser Deus de ti mesmo e tu transgrediu a norma. E aí, foi numa dessas conversas que eu lembro nitidamente que eu tive com o Felipe, lá em nossa casa, onde ele entendeu pecaminosidade, disposição para o mal e para a transgressão, depois de diálogo, é claro. E não só a pena por aquilo que ele tinha feito de errado, mas de onde vinha esse desejo de desobedecer. Então, se não houvesse regra, eu não teria como saber da doença. Se não houvesse um limite, não teria como saber
Por que essa regra é quebrada e de onde vem esse desejo? Então a lei é importante, Paulo diz isso em Romanos 7. Sem a lei de Deus, nossos filhos não saberiam que são pecadores, que carecem de proteção, sabedoria, perdão, salvação. Somente quando aplicamos o padrão de medida a uma tábua é que sabemos se cortamos ela curta demais ou não. Nesse mundo maluco que não tem referência nenhuma, a gente tem uma referência, a santa palavra de Deus, e a partir dessa referência, sim, para nós há certo e errado, bom e mal, justo e injusto. Um dos aspectos mais perigosos na vida do filho, de uma criança, é a sua cegueira à profundidade da sua própria necessidade espiritual. Porque imagina você corrigir filho vez após vez e nunca sentar com o filho para explicar que ele tem dentro de si um problema, que carece de salvação, que carece de perdão, que carece de Jesus, que carece da cruz, que não é só um hábito que ele tem, um jeito diferente, uma personalidade diferente, mas que ele tem alguma coisa que transgride, que enfrenta, que não aceita que alguém diga o que ele tem que fazer, porque ele é o Deus dele. E bebê faz isso. Bebê faz isso. Ele não precisa ser ensinado a esse respeito. Ele, com o choro, quer ter a autonomia e a capacidade de ser o seu Deus, de decidir o que ele quer fazer, e ele vai chorar, ele vai espernear, ele vai fazer de tudo para que isso não seja frustrado. Então, um dos papéis nossos, e aí vem a importância da lei e da educação moral, é sim levar os nossos filhos a uma consciência de que são transgressores, porque se não há transgressão, perdoar do quê? Se não há pecado, para que Jesus? Então, uma das coisas que lá em casa a gente sempre procurou fazer, sim, foi estabelecer regras justas, com a sabedoria, claro, da idade de cada um. Na transgressão das regras sempre tinha punição, não era assim, regra e só como ameaça, como é muito comum hoje. Isso é a pior coisa que você pode fazer. Se você prometeu que ia ter consequências, as consequências têm que vir, porque se você promete e não cumpre, você está ensinando para o seu filho que a vida é assim mesmo, é ameaça. Outra coisa terrível, promessa, se você fizer isso, eu te dou isso. Não, ele tem que fazer porque é certo, e não porque ele vai ter vantagem, porque depois ele só vai querer fazer quando tiver vantagem. Ter vantagem nem é moralmente adequado. Eu digo isso porque certamente nós fomos também vítimas de estratégias, na boa intenção de querer ajudar nossos filhos. A gente foi testando aqui e acolá todas as ideias possíveis. Um filho que não vê a si mesmo com a nitidez que a palavra de Deus nos oportuniza, vai resistir à sabedoria, vai resistir à orientação, vai resistir à disciplina e vai resistir à correção dos seus pais. Por quê? Porque ele acredita não precisar dessas coisas. A lei, nesse sentido, é muito eficaz em expor não apenas a nossa atitude, mas expor o coração da criança. A lei de Deus é o sistema de medidas definitivo para o homem, e por essa razão é bom, guarde isso, é bom que seus filhos sejam regularmente expostos a ela e por ela. Expostos a ela quando a gente lê a lei para os filhos, e depois da lei lida, ela expõe o que está escondido. Expõe o nosso ímpeto transgressor, nosso desejo de autonomia, nosso espernear, chorar, reclamar, porque a gente não quer aceitar que alguém de fora de nós mesmos nos conduza. E é a vida que a gente tem hoje, cada um fazendo o que quer, como quer e da forma que quer.
O problema é quando reduzimos a função dos pais a de um legislador. Ou o pai é uma autoridade policial, ou um advogado de acusação, ou um juiz, ou um carcereiro, de repente. Sabe aquele pai que chega em casa só para botar na cadeia? É isto que todos os pais e mães precisam compreender. A lei cumpre bem a sua função de expor o pecado, mas não tem poder de libertar a criança do seu pecado. Romanos 7 explica isso com clareza. A lei não é capaz de resgatar o filho do poder das garras do pecado. A lei não é capaz de dar ao filho um novo coração. A lei não é capaz de criar nos filhos mudança duradoura que todo pai e mãe desejam. A lei não pode salvar, redimir, restaurar. Isso é exatamente o que o filho precisa. Portanto, se você deseja ser um instrumento de mudança na vida do seu filho, um instrumento de Deus, vai precisar de algo além da lei na sua caixa de ferramentas. Como pais, além de termos tendência de colocar a nossa esperança para os nossos filhos na lei, tem um outro problema. A gente substitui a lei perfeita de Deus por uma lei inferior, pior, a nossa lei. De alguma forma, a lei de Deus é substituída pela nossa lei. Uma lei tristemente movida por uma ânsia de afirmação, controle, sucesso e reputação. Quem não é o pai que quer que os seus filhos sejam educados, que se apresentem educados, e às vezes em nome disso é que educa? Olha bem como isso é importante. Assim fazemos exigências egoístas, impacientes e iradas a nossos filhos, tratando-os como servos, às vezes que estão aqui para aliviar nossas cargas de casa, ou tornar a nossa vida mais confortável. Não tanto porque eu sou um pai que quer educar o meu filho, mostrar o pecado dele, para que ele, resgatado pelo Evangelho, sirva a Deus, mas porque o meu filho está me incomodando, está tomando o meu tempo. Ou em que sentido ele pode ser útil para os meus propósitos, para a minha reputação. O fato é que nossos filhos não foram criados e entregues aos nossos cuidados por nossa causa. E é por isso que pai e mãe não podem criar os seus filhos como bem entendem. Eu acho que é assim. Eu penso que é assim e ninguém se mete. Isso é um problema sério. Você, em síntese, não é o dono dos seus filhos. Você é um tutor. Deus é o soberano Senhor dos seus filhos. E você, então, como tutor, precisa saber como Deus quer que você os eduque. Hoje tudo está na esfera privada. Os filhos foram criados para a glória de Deus e para o seu próprio bem. Na realidade, irmãos, nos iramos com os nossos filhos não porque eles desobedecem à lei, mas porque eles obstruem alguma coisa que a gente deseja alcançar. Pense em quão pouco da sua ira como pai ou mãe nos últimos meses teve a ver com a lei de Deus. Não é apenas o uso somente de lei que nos leva a impedir de realizar a educação cristã dos nossos filhos como representantes de Deus, mas é quando a gente substitui a lei de Deus pela nossa lei. O perigo aqui, e isso acontece muito, é que tudo se resume, na verdade, à minha pessoa e não ao filho. A lei da minha aclamação, do meu bem-estar e da minha valorização, posso afirmar que grande parte do que move nossas reações aos nossos filhos hoje é um conjunto de leis não declaradas que a gente não confessa, não são escritas e que se referem mais ao que nós desejamos para nós mesmos do que o bem dos nossos filhos. Em submissão à nossa própria lei, acabamos desobedecendo a lei de Deus
quando interagimos com os nossos filhos, não como instrumentos, mas como donos deles. Somos, portanto, e aqui um desafio bem grande, mas importantíssimo, somos exatamente como os nossos filhos, não somos melhores do que eles. E eles veem isso. Nós continuamos também como pais, sendo pessoas que precisam ser resgatadas de si mesmos, da sua vaidade, do seu desejo de ter reputação, e às vezes usando os filhos como pretexto. Como pais, perdemos a direção, queremos tudo do nosso jeito. Eu erro nisso com os meus filhos. É evidente, eu sou um ser humano. E foram algumas vezes em que me peguei por um preciosismo, entrando numa batalha onde eu percebi que Deus já não estava nela, ela era minha. Nos esquecemos do plano de Deus e seguimos o nosso próprio roteiro. Se nosso desejo é representar o Pai Eterno, e educação cristã tem tudo a ver com isso, precisamos ser cuidados também por esse Pai, para ser pai adequado de um filho, de uma filha. Se desejamos oferecer graça aos nossos filhos, precisamos confessar que nada somos além de filhos também, carentes do cuidado diário do nosso Pai. Se desejamos ser pacientes, precisamos confessar que precisamos de paciência. Se desejamos ser perdoadores dos nossos filhos, precisamos reconhecer nossa necessidade de perdão. Se desejamos perseverar, precisamos admitir com humildade que nossa única esperança é que o nosso Pai Celestial nunca vai nos abandonar. Se desejamos ensinar nossos filhos a correrem diariamente para Jesus, devemos também correr para Jesus todos os dias. Os nossos filhos enxergam isso. Quando a crise vem, quando a dor vem, quando o dia a dia acontece, quando decisões têm que ser tomadas, nossos filhos nos veem correndo para Jesus. Ou a gente só diz que eles têm que correr para Jesus nas coisas concernentes a eles, mas lá em casa o pai já tem experiência. A mãe já sabe. Se desejamos que nossos filhos se entristeçam com o pecado de seu coração e com o pecado de suas ações, também devemos lamentar o nosso pecado como pais. Perceba. À medida que estivermos dispostos a confessar que somos mais semelhantes a nossos filhos do que diferentes deles, que também precisamos do cuidado paterno todos os dias, é que seremos pais carentes da graça de um pai que muitas vezes conduz seus filhos à graça dele. Qualquer criança percebe a nossa incongruência, incoerência. Qualquer criança percebe se usamos uma medida com um filho diferente daquela que usamos conosco. Você é pai. É comum você pedir perdão a um filho? Você nunca fez isso? Um pai nunca erra. Se você deseja ser o pai ou a mãe que Deus planejou e fazer o que Ele chamou para você fazer, deve confessar algo muito importante. Essa confissão tem o poder de afetar em grande parte a maneira como você age e lida com os filhos. É vital que você creia e admita que não tem poder de transformar seu filho ou filha. Se qualquer ser humano tivesse o poder de produzir mudança duradoura em qualquer outro ser humano, repito, Jesus não precisaria ter vindo a esse mundo.
A encarnação, vida, morte, ressurreição de Jesus se colocam como evidência histórica de que não existe poder humano para a transformação. A razão pela qual Deus chegou a um elaborado e extenso plano de controlar os eventos da história, para que no momento certo seu Filho ingressasse neste mundo e fizesse por nós o que nós não podemos fazer, é porque não havia outro caminho. Por isso, ser pai ou mãe não é exercitar o poder de transformar filhos. Ser pai e mãe envolve submissão ao desejo de participar da obra de Deus, de transformar os filhos para o bem dos filhos, mas para a glória de Deus. Deus deu aos pais autoridade para essa obra da mudança, mas não nos deu o poder de fazê-la. E a gente se ilude com isso. No entanto, abraçamos a ilusão de imaginar muitas e muitas vezes que o poder de mudar um filho é nosso. E não me entenda mal. Na semana que vem eu quero falar sobre a palavra autoridade, porque alguém pode imaginar, então pastor, é só orar pelos filhos? Não, eu não disse isso. Acreditamos que se falarmos só um pouquinho mais alto, ou mais de perto, ou se tornarmos a ameaça mais assustadora, um pouquinho só, o castigo um pouco mais severo, na hora os filhos vão mudar. Mudar? Como a mudança não acontece, a gente se empenha mais ainda no castigo, na voz e na ameaça. Nos acostumamos a pensar que por meio da ameaça ou da promessa de recompensa podemos produzir nos filhos mudança momentânea. Até é verdade. Pode o filho ter sobre si um controle temporário, com medo, apavorado. Mas e o que está dentro dele? O comportamento dos filhos é um indício do que acontece dentro deles. Não adianta sufocar o comportamento sem tratar com a origem dele. A mudança interior sempre antecede uma mudança exterior para ela ser duradoura. Como pais, a gente lida com algo muito mais profundo do que a necessidade de mudança de comportamento. Estamos lidando com a necessidade de mudança de corações. E não temos, enquanto seres humanos, poder algum para transformar um coração, nem mesmo de um filho. Se como pai ou mãe, você acredita ter um poder que na realidade não tem, você fará o que não deve fazer e deixará de fazer o que deve fazer. Enquanto você crê que sua tarefa é mudar o seu filho e que lhe foi dado o poder de fazê-lo, a sua postura como pai ou mãe será exigente, agressiva, ameaçadora, focada somente em regras e castigos. Com esse tipo de atitude, você estará trabalhando para mudar os filhos o tempo todo, em vez de trabalhar para ajudá-los a enxergar os seus erros e encontrar em Cristo essa mudança. Nesse tipo de postura, queridos, o foco está em você e nos filhos. Não na capacidade de ser um agente daquilo que somente Deus pode fazer. Sua esperança é exercer o poder certo, na hora certa, da maneira certa, e a mudança dos filhos será o resultado. Ora, esse processo é diferente de trabalhar como instrumento nas mãos de um Deus de graça e que transforma. Isso significa que você e eu, na nossa missão como pais, temos que estar dispostos a deixar hábitos antigos. Precisamos parar, por exemplo, com as vozes elevadas dentro de casa, com ameaças crescentes,
xingamento sutil, palavras de condenação, mensagens de que somos mais justos do que os nossos filhos, aquele silêncio acusador. O filho já entra na cozinha sabendo que fez algo errado e o pai, numa postura, de sentimento de superioridade, recebe o filho naquela condição. Ou às vezes existe uma recusa de afeto por parte dos pais quando os filhos nos aborrecem. Seus filhos, sem dúvida, precisam que você exerça autoridade. Semana que vem nós vamos lidar com esse tema, mas não como quem produz mudança. Parece simples, né? Precisam que você exerça autoridade como representante do autor de toda mudança duradoura. Significa desistir de tentar exercer poder ao seu alcance com o intuito de promover mudança e começar a ser um representante. E que responsabilidade, é por isso que eu falava há pouco, que um pai não pode criar os seus filhos como bem entende, porque os seus filhos são de Deus. Porque esse Deus que nos concede graça, nos convida a participar da missão de educar os nossos filhos nesse mesmo espírito. Ajudando eles a perceberem quanto precisam do Evangelho. Servindo de exemplo dessa graça na forma de agir e na forma de falar. Caso você esteja se perguntando, não é renunciar à autoridade como pai ou mãe, jamais. Não é deixar os filhos fazerem o que desejam. Não me refiro a pais que não aplicam correção ou disciplina. Não se trata de ignorar atos maus de filhos ou chamar de certo o que é errado, para as coisas ficarem bem. Nada disso. Refiro-me ao exercício da autoridade paterna ou materna que se submete ao poder essencial da graça de Deus que transforma. Esse tipo de autoridade renuncia à esperança na capacidade humana e de boa vontade coloca a esperança no poder de Deus. Somente o poder de Deus, meus irmãos, é a esperança de todo pai, toda mãe, todo filho ou filha. Quer tenhamos ciência disso, quer não. Você não se levanta todas as manhãs e coloca de novo o fardo da transformação dos filhos nos ombros. Ao acordar pela manhã, você entrega todas as palavras e ações daquele dia ao Deus de toda mudança, que nos envia como seu representante. Mudar não é se controlar, mudar é aprender o que é certo, reconhecer o que é certo, confessar o erro, comprometer-se com a nova forma de viver e buscar a ajuda necessária para fazer isso. Essa é a nossa missão entre nós e com os nossos filhos. Nada disso vai acontecer, porém, se a gente aceita a tentação de optar pelo controle, ao invés de nos dedicarmos à difícil, exaustiva e às vezes desanimadora tarefa de servir, de instrumento de mudança nas mãos do único que pode produzi-lo. É tentador para o pai e para a mãe, num daqueles momentos difíceis de um dia qualquer, optar pelo controle momentâneo dos filhos em detrimento de uma mudança a longo prazo e utilizar ferramentas que estejam ao seu alcance. Tentar a recompensa, por exemplo. Se tu ficar quietinho, tu vai ganhar isso. A vergonha e a culpa também são ferramentas poderosas, porque é natural que os nossos filhos busquem nossa aceitação e apreciação. É natural que desejem ser motivo de orgulho dos pais. Toda criança deseja ser amada, mas a culpa e a vergonha são ferramentas de controle muito temporárias. Porque a culpa e a vergonha, a longo prazo,
deixam marcas. Em algum momento, todo filho desiste de ser movido pela culpa e começa a se cansar de ser depreciado. Escute bem. Em algum momento, os filhos começam a perceber a dinâmica do seu relacionamento com os pais. Embora não consigam verbalizá-lo, os filhos começam a distinguir entre controle e amor paciente. E às vezes um controle muito próprio, muito pessoal, de um ou de outro, pai ou mãe. Os filhos começam então a perceber a diferença entre usar estratégias conhecidas para levá-los a fazer algo e ser instrumento de Deus em amor, para ajudá-los a ser algo. Às vezes os filhos se distanciam, com o objetivo de proteger a si mesmos da culpa, da vergonha. E é evidente também que nesse momento, muitas vezes eles não estão isentos de um espírito de rebelião. Queridos, precisamos lidar com esse assunto. Se a criação dos nossos filhos, a educação cristã deles, levá-los à fé em Cristo, para que sejam seguidores de Jesus, é a nossa missão principal, e nós não podemos retardar, adiar essa vocação. A falta de comunicação, de proximidade, de afeto que existe entre pais e seus filhos mais velhos costuma ser um triste legado de métodos usados no passado, visando controlar os filhos. Nosso Pai Celestial nunca se contenta em apenas nos controlar. Controle não é problema para Ele, afinal Ele é soberano. Porém, pela graça, Ele desejou mais para nós. Elaborou um plano cujo resultado seria o nosso perdão e transformação. Em Jesus Ele criou um meio pelo qual poderíamos enxergar o nosso pecado, confessá-lo, receber perdão e ser abençoados com o desejo da mudança. Ele é o Redentor das nossas vidas. Que outro trabalho nós pais temos que fazer com os nossos filhos que não associado a esse do nosso Pai Celestial, que por meio de Jesus também nos redimiu, nos reconciliou consigo mesmo, num espírito de amor. Finalizo. Há uma boa notícia aqui. Podemos admitir a nossa impotência como pais. Não precisamos viver em pânico e frustração. Não precisamos jogar a toalha, não precisamos ficar reféns dos filhos que agora estão empoderados porque os pais usaram mal da sua autoridade. Numa tática de compensação, pior coisa que um pai pode fazer. Como eu me ausentei muito, como eu não fiz o meu trabalho, agora então eu vou compensar. E eu libero o meu filho para fazer e ser o que ele quer. Não, podemos assumir nossa incapacidade, nossa fraqueza, como pecadores, como seres humanos, como pais de primeira viagem ou até como pais já de mais tempo de exercício. Podemos assumir a nossa incapacidade e não nos preocupar durante os anos em que cumprimos nossa missão de pais. Por quê? Porque como pais servimos a um Redentor gloriosamente amoroso e poderoso. Ele ama nossos filhos infinitamente mais do que nós. Por isso que com essa bondade a gente acaba aprendendo no tranco. Começa errado, continua errado e Deus ele é tão gracioso que Ele vai lá e supremamente interfere nesse nosso caminho. Nossos filhos se convertem
Ele ama os nossos filhos mais do que a nós. Os filhos são herança do Senhor. Como prova desse amor, Ele nos colocou numa família, a igreja, onde a história do seu amor será ouvida muitas e muitas vezes, da importância do congregar, da participação na ceia, do cantar os cânticos, de não dormir durante a reunião, de viver enquanto comunidade os ritos da nossa fé, que nossos pais nos deixaram e que a gente vai passar para eles. Nós fomos colocados numa família da fé, onde essa história do amor de Deus será contada de novo e de novo. Seu poder excede nossa capacidade de compreensão. Esse mesmo poder Jesus usou para ressurgir dentre os mortos. E agora nos dar visão, convicção, poder e desejo a nossos filhos desesperadamente carentes. Em sua graça, Deus jamais voltará as costas ao clamor de cada um de nós como pai ou mãe, ou ao clamor de um filho que o busca. Deus se deleita no seu amor. Ele se deleita em reconciliação. Ele se deleita no arrependimento, na mudança de comportamento. Ele quer derramar o seu poder sobre os filhos para fazer neles a sua vontade, enquanto eles são incapazes de, por si próprios, fazerem qualquer coisa.